Boa tarde, meus irmãos. Eu me chamo Vera Sanches, estou aqui fazendo um estudo, uma comprovação da palavra do Criador sobre o poder do nome do nosso Criador. Como o nome do nosso Criador, nosso Altíssimo, foi revelado através do Filho. Porque o único que conhecia o Pai era o Filho. E o único que conhecia o Filho era o Pai. E o Pai falou em Salmos 22, versículo 22. O Messias falou, nosso Messias, nosso Elishua, ele falou que revelaria o nome do seu Pai aos seus irmãos. Aonde que está em Salmos 22, aqui a gente vai ver Salmos, 22, aonde tem essa profecias. Eu vou ler desde o 10. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Criador, e desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Aqui ele vai falando sobre o que ele passou no madeiro, né? Que repartiram a túnica dele, aonde repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre as minhas túnicas. Mas tu, Pai, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te no socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Aí aqui é a profecias que eu quero que vocês olhem bem. Continua Salmos 22, versículo 22. Aonde ele diz, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Criador Eli, vós louvai todos vós, descendência de Jacó. Quem é os descendentes de Jacó? Os remanescentes. Glorificai e temei a todos vós, descendência de Israel, pois nós remanescentes somos descendentes de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito e nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quanto ele clamou e ouviu, o meu louvor virá de ti, grande congregação, que são os remanescentes, a congregação são os remanescentes, os escolhidos. Pagarei os meus votos perante os que temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Criador, os que buscam o vosso coração viverá eternamente todos os limites da terra, e se converterão a Eli. Todas as gerações das nações e adorarão perante a tua face, porque o reino é de Eli, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante a Eli, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente servirá e falará do Criador de geração em geração. Chegarão e anunciarão sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aqui, irmãos, aqui o Messias, ele prometeu que revelaria o nome do seu Pai aos seus irmãos. Aí, irmãos, deixa eu procurar aqui. Agora nós vamos para Mateus. Isso tudo nas escrituras. A minha escritura é sagrada, é uma escritura bem que explica bem direitinho, é de Almeida Ferreira. Vamos ver. Só um pouquinho. 27, aqui. 27 ao 46. Aqui vocês vão ver agora. 44, né? Vamos ler desde o 44. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona ele exclamou o Messias em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lá sabachthani. Está tudo consumado, está feito, né? Está feito. Só que aqui eles colocaram Deus. A gente sabe que Deus não é nome. Deus não é nome porque Deus é título, é Zeus, é deuses. Não pode ser o nosso Criador. E o Messias jamais chamaria o Pai de Deus. Por que me desamparastes? Porque o Pai nunca desamparou ele. Nunca desamparou ele, né? Então, aqui o Messias, ele falou, né, várias vezes aqui nessa palavra até ele também fala sobre as vestes dele, que tá lá no Salmos 22, essa profecia, né, que foi repartida as suas vestes durante o Criador. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui fala da coroa dos espinhos. Vamos ver. Aqui. Vamos ler aqui. Vamos ler essa parte aqui. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, os 12 com ele, grande multidão, com espadas correntes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciões do povo. O traidor tinha lhes dado um sinal dizendo que ia beijá-lo, né? Aqui foi a traição de Judas. E o Messias disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou o Messias. Porém, lhe disse: amigo, a que vestes? Então, aproximando-se, eles lançaram mão do Messias e o prenderam. Eis que um dos que estava com o Messias, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo, o sumo sacerdote, cortou a orelha. Aqui fala da orelha, né? Essa parte aqui. Aí, vamos ver, eu quero procurar sobre as vestes. Sobre as vestes, mas aqui não fala aqui sobre as vestes. Mas repartiram as vestes do Messias, como diz em Salmos 22. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, no Salmo 22, vocês vão ver ali o que realmente fala sobre o nosso Criador. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o poder do nome do nosso Criador. É o poder do nome, né? Daniel foi um discípulo muito usado, muito, né? Profetizou várias vezes e Daniel, ele profetizava e se cumpria, mas ele orava. Mas ele orava no nome do Criador. Assim, quando eles foram jogados na fornalha, acho que era três, né, deles, eles usaram o nome do Criador para ser salvo. Era um nome que tem poder. Então, por isso que hoje eles escondem o nome do nosso Criador ali, porque eles não querem revelar o poder que tem o nome do nosso Pai Celestial. Então, eu quero ver aqui para vocês, Daniel, a oração de Daniel, que ele orava. Tinha uma oração que ele fez, irmãos, uma oração que eu quero mostrar para vocês, a oração de Daniel. Que tão linda que foi essa oração, sobre a oração, né, completa de Daniel. Você pode mover céus e a terra exatamente como Daniel. Muitas pessoas hoje em dia, irmãos, acham que suas orações não funcionam, né? Não funcionam. Eles acham que é como um celular ou um controle de TV quebrados. Acabo descartando a oração de suas vidas como se fosse um entulho desnecessário. No entanto, irmãos, vocês não imaginam o que é a oração. A oração, ela funciona. Ela foi através de Daniel, né? A oração, através de Daniel, que buscou ajuda, né? Muitos buscavam até ajuda com o profeta Daniel, porque as pessoas, até o rei buscava ajuda no profeta Daniel, que tudo que o Daniel fazia em uma oração e no nome do nosso Criador, né? Ele era ouvido. E Daniel, no capítulo 9 do seu livro de Daniel, derrama o seu coração em oração. E o que acontece? Os céus e gerações, né? Os céus se movem
movem numa nação e é transformada em oração, é transformada em gerações e sente o seu impacto. Esse é o tipo de oração possível para nossas vidas, irmãos. É o tipo de oração que nós devemos ajudar a vocês entender que a oração de Daniel nasce no maior profundo da alma e emerge nos nossos corações e eclode, né, nos nossos lábios as palavras certas, né, que vêm através do Criador. Então, o profeta Daniel, ele move, os céus se movem. É uma nação transformada de gerações e sente seu impacto, e esse é o tipo de oração possível para nossas vidas. É o tipo de oração que eu hoje, irmãos, e vocês vão entender a oração de Daniel. A oração nasce no mais profundo da alma. O mais profundo da alma e emerge no coração e eclode nos seus lábios palavras criadas e inspiradas pelo Espírito Santo do Criador Eli, tremendo com a energia espiritual. A oração de Daniel não é um tipo de cotidiano de oração, é aquela oração que nasce sobre a pressão, angústia, aflição ou desespero. Pode também ser disparada por um flash, né? Um clarão, uma luz de esperança, uma resposta de oração, uma promessa recebida recentemente a um milagre que está além dos horizontes. Mas esteja você, né? Que nós estejamos na oração, né? Na oração, na esperança, uma resposta de oração é uma promessa recebida recentemente ou um milagre que está além do horizonte, mas esteja você orando em meio ao triunfo e ao meio à tragédia. A oração de Daniel funciona, e ela funciona, irmãos, ela funciona eternamente nas nossas vidas, porque Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, e ele foi liberto, né? Ele foi liberto pelas orações, pela fé dele. Ele tinha fé e ele buscava, né, ao nosso Criador. Ele buscava o nosso Criador e ele tinha as respostas do nosso Criador. Ele buscava e a oração de Daniel, ela ajuda e ajudará vocês a orar efetivamente por sua nação, família ou por mesmo respostas, perguntas que a gente, né, tem dentro dos nossos corações. E o Criador, ele só ouve a oração das pessoas boas, das pessoas que creiam, as pessoas que tenham fé, as pessoas que se arrependem. Como eu sei que o Criador me ouvirá. Como eu sei que ele se preocupa com minha oração. Como eu sei que ele responderá às minhas orações. Porque eu devo orar. Por que eu devo orar? O lugar em que eu estou enquanto oro é importante. As palavras são tudo o que importa na oração. A tua atitude afeta a oração. Que diferença a minha oração faz? Junte-se à palavra do Criador enquanto ela nos lidera em uma descoberta emocionante da oração que realmente funciona como uma dimensão de oração que você jamais imaginou que seria possível. É muito lindo a gente ter os esforços para atrair, né, através da oração, pessoas, nossos irmãos remanescentes, pessoas, a gente orar pela família, né, pelos nossos relacionamentos, da nossa família, mudanças de vida com o nosso Criador por meio da sua palavra, e o reavivamento, né, do nosso Messias é magnífico, muito magnífico, é esplêndido. Você pode mover céus e terra
exatamente como Daniel, e muitas pessoas hoje em dia acham que as suas orações não funcionam. Mas funciona, irmãos, funciona nossas orações. Então, por isso que eles ocultaram o nome do nosso Criador. Por isso que eles lutam até hoje. Por que que os judeus são ricos? Porque os judeus são ricos porque eles têm na boca do Criador a gratidão. Eles têm a gratidão. Eles sabem como. Eles conheceram, né, o Criador. Eles conheceram, eles sabem, conhecem direitinho como o nosso Criador é. O nosso Criador é a lei, ele é a abundância, ele é o dono do ouro e da prata. É ele que nos, né? É ele que nos dá abundância, a palavra dele, olha a palavra dele. A palavra dele se concretiza em nós. Então, irmãos, é muito importante da gente saber, né? Saber o amor do nosso Criador é como o oceano. Você pode ver o início, mas nunca o fim, né? Nós nunca vamos ver o fim do amor dele, a paz do nosso Criador. Então, é muito lindo, irmãos. Nós precisamos fazer aquilo que está no nosso coração e já há algum tempo, porque eu escolheria sofrer sabendo que a cura pode vir através da nossa ação, da minha ação, da sua fé, do tu crer no tudo que eu posso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é a abundância do nosso Criador. Aonde ele fala, né? O nosso Criador, ele fala para nós na palavra dele. Ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. João 14 e versículo 2. Então, irmãos, o mundo, né? As pessoas, os remanescentes já estão unidos. Mas em breve um outro evento ainda mais especial nos unirá, né, a ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós estamos esperando por esse momento. Vamos despertar de um sono profundo e finalmente conhecer as nossas origens, né? Nossas origens, como ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Ele está falando aqui conosco, irmãos, na palavra dele, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Quem são essas muitas moradas? Somos nós, os remanescentes, né? Entenda, vocês, irmãos, vocês não atraem o que você pensa. Você se transforma no que você pensa. Você atrai o que você vibra. Olha que coisa mais linda essa frase. Eu vou ler de novo, entenda. Vocês não atraem o que você pensa. Você se transforma no que você pensa e você atrai o que você vibra. A vibração, a energia nossa se conectar com o nosso Criador. A vida, ela é uma poesia para nós viver. É como o amor que ensina. Não há quem possa dessa vida se esconder para que a dor se a vida. Não há, irmãos, não há. A dor emocional, né? A dor emocional da palavra é muito lindo a gente perceber, né, que a gente está na palavra do Criador, que a gente está no Espírito, pensando e sentindo na carne o desconforto do sofrimento, e a verdade é que esta é uma forma de acessar, né, a oração e a natureza do nosso Criador. Aí as pessoas ficam sofrendo por esses sofrimentos, porque aprenderam tudo errado, a gente aprendeu tudo errado. E aí quando a gente se transforma e conhece a verdade nos libertará. Isso é muito lindo, irmãos. Hoje nós temos que relaxar e lembrar que nós estamos iniciando uma jornada que mesmo após a iniciação, cada passo é um recomeço. Cada passo é um recomeço. Ninguém descobriu o mistério da vida e nem está livre de todo o sofrimento ainda. Todos nós estamos aprendendo e reaprendendo, integrando os ensinamentos e lidando com as nossas sombras. Por isso, mais compaixão. Isso não é uma competição e vocês não estão atrás de ninguém. Você está no seu tempo e o tempo
né, do Criador. O Criador, ele te ama, e assim como você é hoje, no tempo nosso, né? Nós estamos no nosso tempo, nós temos que relaxar, e ainda se iniciando, né, a nossa jornada, a minha jornada, a sua jornada, que mesmo após uma iniciação, cada passo é um recomeço. Cada passo é um recomeço para nossas vidas. Então, milhões e milhares de povos remanescentes, né? Mas sem ansiedade, eles confiam no tempo divino, pois sabem que as coisas acontecem, irmãos, quando chega o momento certo. Eles aguardam um clima de celebração, pois grande será a reunião, muitos segredos nos serão revelados e faremos parte de uma grande comunidade, né, estelar do céu, né, do nosso Criador, do nosso Altíssimo Todo-Poderoso, uma grande galáxia. Isso é um sonho. O céu e a terra certamente serão um, e os anjos caminharão pelas ruas, e nos aprenderemos a respeitar as diferenças dos seres quando a diversidade, né, fizer parte das nossas vidas. Então detalhes tão pequenos que hoje julgamos e criticamos nas pessoas não mais farão sentido, e aprenderemos a ver tudo o que nos une e não mais tudo o que nos separa. O nosso coração será finalmente ativado com o nosso Criador. Seremos ativados, né, no nosso Pai Celestial. Nós temos que centrar-se no nosso coração, tentando pensar apenas no necessário e sobre coisas que elevam o nosso espírito ao nosso Pai Celestial. Que nós possamos ter, né, méritos nas nossas vidas e buscar o nosso Pai Celestial, grandioso e poderoso, excelso é o seu nome. E é no nome do Criador, é no nome dele que nós profetizamos tudo nas nossas vidas. Porque o próprio Filho revelou: Eli, Eli, está tudo consumado, está feito. Ele disse: está feito. Nós somos o ouro nas mãos do nosso Criador. Assim como o Messias foi o ouro para o seu Pai, nós somos os ouros. Nós temos o DNA do nosso Pai Celestial, o nosso Pai que é o dono do ouro e da prata. E nós somos filhos, herdeiros. Nós não precisamos pagar nada para ter a salvação, a libertação do todo o mal, das trevas. Nós temos que seguir um caminho reto, o caminho reto com o nosso Pai Celestial. E esse caminho é Ele. Ele está tudo consumado. Assim seja, assim seja. Eu vou fazer em dois vídeos para não ficar muito grande.